Começa agora o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, Meta Assessoria Contábil, Terrazzo Móveis, De Pierre Informática, Pré-fabricados Tamoios. Olá, amigos! Estamos iniciando mais um programa Momento Espírita, que é uma realização da USE Intermunicipal de Tupã em parceria com a TV da Federação Espírita Brasileira e do Grupo Ágape de Teatro. Este programa tem por objetivo esclarecer que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, o qual nos ensina de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui na Terra. Neste programa, Divaldo Pereira Franco falará sobre o ensinamento de Jesus. Fazei ao próximo o que gostaria que vos fizesse. E este conteúdo faz parte do programa Café com Luz da FEB TV. Queridos amigos, é um prazer estarmos aqui novamente para mais um Café com Luz. Esse espaço em que nós vamos tratar da nossa essencialidade, das nossas questões, dos nossos valores espirituais. E para esse café desta oportunidade, nós temos um convidado muito querido ao nosso coração, muito estimado, que vem trazer o seu contributo, o seu carinho. Nós estamos aqui com o nosso querido amigo Divaldo Franco. Obrigado, Divaldo. Sou eu quem agradece. Pois é. Nós não vamos fazer um relato bibliográfico, mas só para quem nos assiste, quem ainda não conhece muito, Divaldo é médium, orador, palestrante, trabalhador da seara espírita, divulgador, e também com um trabalho bonito com a Mansão do Caminho há mais de 6 décadas. Pode falar assim, Divaldo? Pois é. E hoje vai estar conosco para a gente poder falar de um assunto, Divaldo, que a gente escolheu, fazendo referência ao Evangelho de João, nosso evangelista João, o discípulo amado, em que em determinado momento da última ceia, ele relata aquele momento carinhoso do Cristo com os seus apóstolos, em que faz aquelas recomendações carinhosas e diz, se me permite, Divaldo, para que você nos esclareça, lá no capítulo 13, no versículo 34, ele fala: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Divaldo, isso é só bonito? Ou será que nós perdemos essa noção de que esse amor não é qualquer amor? Nós estamos banalizando essa palavra, Divaldo? Em realidade, este é o fundamento básico da doutrina cristã. Do ponto de vista antropossócio-psicológico, Jesus é o vulto mais expressivo da humanidade. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec se preocupa em inquirir aos benfeitores da humanidade a respeito do modelo e guia para nós, eles dão a mais sintética resposta da filosofia: Jesus. Kardec faz uma breve análise, porque são dispensáveis quaisquer comentários. A mim me impressiona profundamente a grandeza desse homem que dividiu a história da humanidade. Ernesto Renan, agnóstico, fazendo uma análise sociológica e psicológica de Jesus, asseverou que ele foi tão grande que dividiu a história. Todos os vultos da humanidade nasceram no contexto histórico. Jesus divide a maneira de encarar-se a história da humanidade antes e depois dele. Mas em que sentido Ernesto Renan estabeleceu esse paradigma tão profundo? Por causa da proposta filosófica do amor. Jesus é a primeira personagem humana
a fazer uma abordagem do amor fora das necessidades fisiológicas, psicológicas, como a necessidade básica para a existência, porque o universo é uma obra de amor. E tudo aquilo quanto nós contemplamos dentro da ordem, da harmonia, nós encontramos como epicentro a força grandiosa do amor. Recentemente foi publicada uma carta de Albert Einstein, dirigida à sua filha. Quando ele desencarnou, deixou para ela toda a correspondência. E ela, por sua vez, encaminhou a Israel, que montou um museu da correspondência de Einstein. Porém, com uma condição. Depois que se passassem 25 anos da sua desencarnação, poder-se-iam publicar alguma daquelas reflexões. E nessa carta, que está na internet em espanhol, ela apresenta a bela página deste homem que também dividiu a física em quântica e newtoniana. Ele, depois de comentários, eu vou dizer nas minhas palavras, ele faz um paradigma dizendo que, ao apresentar a teoria da relatividade do tempo e do espaço, ele experimentou grandes dificuldades entre os seus pares. Os colegas, os estudiosos de matemática, de física, discreparam em muitos pontos e chegaram a criticá-lo de maneira mordaz. Ele, no entanto, chegava agora ao fim da vida com algo surpreendente, com uma lei que ultrapassava todas as leis do universo. Sabemos que o universo mantém-se em equilíbrio graças a 4 leis. A lei da eletricidade, do magnetismo, da gravidade e, ao mesmo tempo, a lei quântica forte, a lei quântica fraca. Mas ele tinha a coragem de colocar uma 5ª lei. Esta era a lei do amor. O amor estava por cima de todas as coisas. Era o ápice, era o zênite, era o nadir de tudo quanto se podia pensar. E Jesus é a responsabilidade máxima por esse conceito. Porque ele veio numa época de barbárie semelhante à nossa. Semelhante no sentido da agressividade, dos despautérios, das crises. Vivia-se a crise da dominação do Império Romano, as dominações arbitrárias, os títeres, a massa, a ralé, e especialmente Israel, que pertencia à Síria, desde que Pompeu, o primeiro triunvirato, anexou-a para ser governada pela Síria, padecia de uma injunção muito dolorosa com Herodes o Grande e o legado que fez aos seus 4 filhos. Então era um momento crítico, os campos vazios como hoje. Todos corriam para as grandes metrópoles, a massa esfaimada. Jerusalém tinha uma população de pessoas sem teto e abandonadas, que na lei das proporções é maior do que hoje. E então aparece essa figura incomum para dizer que há uma solução. E esta solução é o amor. Se nós lograrmos este amor que ultrapassa os interesses, que vai além das circunstâncias e que é ao mesmo tempo um símbolo ou símile da fraternidade, nós teremos alcançado a solução para todos os problemas. Quando nós examinamos a história de Israel, Moisés é o vulto que mais se destaca. No entanto, ele se refere ao amor apenas 2 vezes, o amor a Deus e o amor aos pais. A lição de Jesus é um poema de amor. Confúcio dedica-se a cuidar da sociedade. Krishna, às reencarnações. Buda, a fazer uma análise da compaixão. E assim, se olharmos os grandes vultos históricos e filosóficos, os místicos e aqueles que se dedicaram a conduzir as massas, vemos determinados limites que foram ultrapassados pelo amor. Mas quando falamos no amor, mesmo nesse amor derivado do sentimento de coparticipação, cocriação com Deus, ainda não temos uma ideia exata do que seja o seu significado. Hoje, fazendo-se uma análise psicológica, o amor não tem mais aquela tônica mística, religiosa do passado. Ultrapassou, é psicoterapêutico. A ponto de uma grande ala das terapias modernas dizer que quem ama não adoece. Quem ama tem doença, mas não é doente. O ter é relativo, o ser é permanente.
O indivíduo pode estar muito bem de saúde e, no entanto, ter um câncer que ainda não atingiu os nervos sensitivos, o cérebro não se deu conta, até que quando isso ocorre, ele já era um doente. Então, a proposta do amor de Jesus é tão significativa que realmente ela divide a história. Ele se faz um mártir. A humanidade sempre teve mártires, mas não da pujança daquele homem que, no clímax da amargura, perdoa. Não apenas desculpa, compadece-se do algoz e pede a Deus que lhes não impute aquele crime, que seria na tradição um deicídio, com o que não concordamos. Naturalmente seria o crime contra o excelente Filho de Deus. Mas ele se compadece e vai buscar Judas, depois da sua ressurreição, nas regiões de dor e sombra, para dar-lhe oportunidade. Porque o amor não castiga, não perdoa. O amor ama. É assim que entendemos Deus. Deus não se dá conta das nossas pequenas misérias e imperfeições, não é um anotador das nossas falhas, nem dos nossos pequenos atos que damos um caráter de nobreza. É apenas a lei sublime e soberana. Toda vez que nós infringimos essa lei, nós contraímos um débito para com a lei e nos reabilitamos. Então, este é o amor de Deus. Ele não enxerga o pecador como a teologia equivocada que nós participamos. Ele enxerga o Filho amado em processo de correção, né? É mudança de paradigma. Até hoje é muito difícil para nós, não é, Divaldo? E por isso mesmo Jesus disse que ele não quer a morte do pecador, mas sim a morte do pecado. Porque o pecado é o equívoco, o pecador é o enganado. Então, ao invés de punir-se aquele que se enganou, reeducá-lo e naturalmente diluir aquilo que foi motivo do seu delito. É tão emblemático que o nosso querido Kardec inaugura, né, eu acho que a contracapa do Céu e Inferno, essa frase de Ezequiel, que Deus não quer a morte do ímpio, mas exatamente, sim que ele se renove. Então, Divaldo, assim, dentro dessa análise que você nos presenteou de momento, é interessante ver que este Cristo tinha uma força descomunal, porque ele nos disse que também seríamos capazes de fazer, mas não foi porque ele só falou amorosamente. A vivência dele foi extraordinária. Às vezes a gente fala que tem pouco tempo. Em 3 anos, Divaldo, de apostolado, não é verdade? Essa consideração e essa vivência com os discípulos. Nós temos aí uns 2 minutinhos, mas fale só um pouquinho disso antes da gente chamar o nosso intervalo, de como ele trouxe isso para a intimidade. Simplesmente, o amor é como um aroma. Ele esparge, haja brisa ou não. Onde há um fulcro de amor e de afabilidade, há naturalmente uma expansão à sua volta, uma aura. E é exatamente essa aura que faz de Jesus o ser superior. Porque todos falavam como ele falava, mas ninguém falava da forma que ele falava. Eles repetiam palavras, Jesus vivia-as, exteriorizando o sentimento de amor. Eu vou me permitir contar uma pequena situaçãozinha, acho que a gente vai dar. Tem uma música de Padre Zazinho, não sei se você conhece, eu acho que ela é bastante conhecida, que eu não vou cantar para a gente não pagar, como diz os jovens, um mico aqui. Mas é assim, um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Antes da gente chamar o segundo intervalo, eu queria que você guardasse, sem atrapalhar esse espontâneo, mas para a gente fazer uma avaliação psicológica de como realmente esse amor pode nos proporcionar essa paz que tanto nós falamos, entre aspas, corremos, às vezes estamos na contramão. Mas a gente vai fazer esse intervalinho, pedir para o nosso convidado que está aqui virtualmente conosco, para a gente tomar um pouquinho do café e a gente volta para o segundo e último bloco dessa entrevista deliciosa com o nosso querido Divaldo. Até daqui a pouquinho.
Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço. A mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DPR Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DPR Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461, telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. Meus queridos amigos, nós estamos de volta desse nosso Café com Luz, com o nosso querido Divaldo. A gente encerrou o bloco anterior, esse já é o nosso bloco final do nosso programa, e a gente falou do Padre Zezinho, uma música singela e tão profunda, Divaldo, em que ele faz uma colocação que, à primeira vista, alguém falasse, mas é impossível fazer como Jesus, ele está muito distante. Isso é preocupante. Mas ele coloca que se a gente se esforçar, a gente dormiria muito mais feliz. Nos lembramos de Santo Agostinho, quando fala do autoconhecimento, de fazer a revisão do dia, de fazer essa preocupação do conhecimento. Pega por aí, Divaldo, o que você acha dessa proposta? Eu acho que é possível. Da paz. Porque Jesus disse, se quiserdes, fareis tudo o que eu faço e muito mais. Esse querer é ter a fé. A fé indiscutível, aquela fé que não titubeia, ter a certeza inabalável como fenômeno comum de que essa ocorrência é tão natural quanto um regato saindo da nascente na direção do mar. Há uma distância muito grande entre o lugar que nasce e o lugar que mistura as águas, mas o regato não pensa assim. Ele vai obedecendo ao impositivo geográfico e corre tranquilamente. Na seca ele diminui a potência. Na época das grandes chuvas ele aumenta, mas ele chega sempre ao seu destino. Esse caso narrado por Santo Agostinho, de fazer a sua revisão no horário final, antes de deitar-se, a proposta do Padre Zezinho
E todas as considerações filosóficas a respeito do amor sempre me impressionam muito, porque é um sentimento inato. Nós vemos isto nos animais como um instinto de preservação da vida. Quando a loba lambe o recém-nascido, portanto um felino, é a futura mãe beijando o filho e colocando sobre o peito para que ele receba as altas doses de um específico hormônio que representa o amor. Eu me recordo de que foi publicado nos Estados Unidos e traduzido algo recentemente para o Brasil, uma obra singular a respeito do perdão. Nessa obra extraordinária sobre o perdão, há narrativas notáveis de um autor protestante, o Dr. Zant. Ele procura demonstrar que com o amor nós poderemos solucionar qualquer enigma, qualquer desafio. E narra vários episódios do cotidiano dos nossos dias tumultuados, fazendo uma referência que é quase desconhecida, porque durante a Primeira Grande Guerra, 1914-1918, houve uma guerra não menos cruel, que foi a guerra entre os turcos e os seus inimigos, ou ditos inimigos. Essa guerra durou de 1915 a 1917, 2 anos apenas. E nesses 2 anos, os turcos assassinaram 1.500.000 pessoas. Pouco se fala nisso. Pouco se fala, porque a Grande Guerra absorveu tudo isso. E entre as experiências dolorosas, ele narra um fato que sempre me impressiona e tenho abordado em algumas palestras, fazendo uma pergunta aos ouvintes, às pessoas que participam. Um determinado chefe de grupo, ao invadir o país que era a sua vítima, ali na fronteira, adentrou-se por uma cidade do interior. E chegando à cidade do interior, ele começou a matança indiscriminada. Adentra-se numa casa onde se realizava o café da manhã e saca do revólver e mata o chefe do lar, que estava à cabeceira da cama. Ato contínuo, ele mata também a senhora, diante de 2 filhas, aproximadamente de 12 e 15 anos. Era um indivíduo atarracado, com o boné descendo a testa, o semblante com um olhar de lince e de ferocidade, um tipo insignificante que se atribuía a grande poder. E neste momento ele se volta para as 2 jovens que ficaram aturdidas ante essa situação lamentável, nem sabiam da guerra. Ele toma das 2 e a mais jovem ele atira a soldadesca, que a despedaça, estupra, violenta, realiza todos os males imagináveis diante da irmã que está estupefacta e elege essa irmã para sua parceira. Ele era um psicopata sexual, leva para um bordel onde estavam outras jovens e ali a explora ao máximo. Ela era agora somente um cadáver que respirava, mas por uma outra circunstância ela consegue fugir daquele local que era um verdadeiro presídio. Foge e desaparece na multidão. Passam-se os anos, a guerra termina, o mundo está estarrecido com a Grande Guerra e quase não se fala nessa de menor, mas não menos terrível agressividade. E ela viaja para Istambul. Na capital da Turquia, ela consegue estudar e torna-se enfermeira. O seu amor ao próximo é tão grande que a destaca no meio das demais enfermeiras. Ela foi trabalhar numa clínica de pessoas que padeciam queimaduras, com problemas ortopédicos, degenerativos, e se destaca cada vez mais pela generosidade. Certo dia é trazido a essa clínica um homem portador de uma dermatose generalizada, mas não identificada. Estava às portas da agonia, os tecidos apodrecidos, um odor insuportável. Todos os médicos perceberam que ele teria algumas horas de vida. Levam-no para uma ala hospitalar, que seria um isolamento, mas todos recusam-se em atendê-lo, por causa do odor da carne humana insuportável. E como ele ia morrer mesmo, era uma questão de horas, deixam-no a sós, mas o chefe da clínica
começa a pensar que a medicina tem pelo menos a condição de dar um pouco de dignidade à morte, tornar a vida menos trágica no momento final. E lembra-se da jovem enfermeira. Era uma moça de aproximadamente 27 anos, 28, dedicada, silenciosa, discreta, e pergunta se ela seria capaz de tomar conta daquele indivíduo que ela não conhecia. Ela diz que sim, para isso se tornar enfermeira. E ela teria a força moral de o tratar como se fosse seu pai. E ela diz sim, o paciente, cada vez que está no estado trágico de decomposição, torna-se um filho da nossa alma e vai cuidar do homem. Lá chegando, ela vê que a carne apodrecida precisava ser removida. E com delicadeza ela vai cortando os tecidos podres, colocando as substâncias da época, 1925 mais ou menos, as ataduras, e por fim o homem não morre naquela tarde, nem no dia seguinte, nem na semana imediata, nem no próximo mês. Por fim, 6 meses após, quase desfigurado, ele recebe alta. Recebe alta e é um júbilo, o milagre da dedicação dela, que ele tirava toda a carne apodrecida até chegar aos vasos para ter uma nova irrigação na pele, criar uma outra epiderme, etc. E então, naquele momento, quando o paciente, que era uma alta personalidade, vai despedir-se do gerente da clínica, diz: eu vou recomendar ao governo essa clínica como o exemplo máximo de abnegação para com os infelizes. E o gerente diz: mas não deve isto à clínica. Você deve àquela jovem. Ela se sacrificou dias e noites. Muitas noites não dormiu velando, quando a febre levava ao delírio, amarrando para evitar qualquer crime, o suicídio, a loucura. Ela é quem lhe salvou a vida. Agradeça-lhe. Ele vai e agradece à jovem. Acercando-se, ele percebe aquele olhar que o impressionava, porque ela quase nunca falava, era silenciosa, discreta, cumpria com seu dever e devia ter um mistério, porque ela raramente falava o turco, era uma que outra palavra. E ele então agradece e pede-lhe o nome, desejo indicá-la para uma promoção, porque afinal eu sou membro do governo e poderei auxiliá-la. Ela diz que não, que ela simplesmente cumpriu com o dever. E quando responde, ele diz: mas você não fala o turco como nós, os turcos, você é turca? Ela diz: não, excelência, eu não sou turca. Eu pertenço ao país X. Ele disse: ah, sim, nós estivemos em guerra por volta de 1915, 16, e eu estive no seu país. Eu visitei o seu país. Ela disse: lembra-me, sim, senhor. O senhor não apenas visitou meu país, mas a minha cidade. O senhor esteve na cidade X e nós nos encontrávamos na hora da refeição. Sua excelência entrou, revólver em punho, e de imediato matou meu pai. E a seguir matou minha mãe, sem dizer uma palavra. E pegando da minha irmã, que era uma menina, atirou-a à tropa. E os animais selvagens devoraram-na, porque mataram-na nos seus instintos vis. E eu fiquei hebetada. Sua excelência me levou para o seu bordel. Exigiu de mim aquilo que não se exige dos cães. Submeteu-me e a outras jovens ao estágio mais baixo da dignidade humana. E eu o odiei. Odiei com todas as minhas forças. E pedi sempre a Alá que me desse a oportunidade de o encontrar para matá-lo. Eu vivia em função desse ideal, porque o Senhor destruiu toda a minha família, todos os meus amigos. Mas, nesse ínterim, me tornei cristã. E o Nazareno entrou na minha alma e me falou que eu deveria encontrá-lo de alguma forma. Não sabia como eu poderia encontrá-lo, que acesso eu teria a uma autoridade governamental. Embora eu tivesse vindo para Istambul, tendo feito cursos, tendo recebido o diploma de enfermagem, nunca esperei de que um dia o Senhor seria meu paciente. E então, quando eu o vi, ele disse: você me conheceu? Ó, excelência. É claro que eu o conheci. Nós, as vítimas, nunca esquecemos algozes, embora os algozes nunca se lembrem das vítimas. Eu reconheci sua excelência imediatamente. E porque não me matou? Eu pensei isto. Era o meu momento de torná-lo mais inditoso e de perguntar-lhe pela minha, pela nossa, pela família dos armênios.
aquela família que o Senhor destruiu, mais de 1.500.000 vidas, somente porque nós pertencemos a um outro clã, a uma outra raça. Qual é a diferença entre mim e Sua Excelência, senão do idioma e dos hábitos? Eu então olhei e lembrei-me daquele Galileu colocado na cruz, que no momento máximo disse: perdoa-os, meu Pai, pois que eles não sabem o que fazem. Aquele homem feroz estava diante das minhas mãos. Ele não sabia o que tinha feito. Ele ignorava a sua fragilidade, o barro que somos. Então eu não o perdoei, eu o amei. Porque o perdoar seria ter um ressentimento. Eu já não tinha o ressentimento, porque eu compreendi que somente nos acontece o que é de melhor para nossas vidas. Então eu o cuidei como se fora meu pai. Fiz com Sua Excelência o que Sua Excelência não deu oportunidade a ninguém. E agora que Sua Excelência está curado, cabe-me dizer-lhe muito obrigado. Distendeu-lhe a mão, já que a de Sua Excelência estava parada no ar. Agora eu posso dizer-lhe: vá em paz, meu irmão. Então esta cena, narrada por Zand no seu livro sobre o perdão total, absoluto, fala-me deste amor que ainda em nossa imaginação social, em nosso estágio de consciência, tem os limites dos nossos sentimentos, da nossa reação sanguínea, das nossas reações de hormônios, da nossa adrenalina. Porque no processo da evolução, diz um grande antropólogo americano, o Dr. Watson, a primeira emoção que experimentamos foi o medo. Quando nós saímos da animalidade total, éramos somente sentimentos vis, instintos básicos, comer, dormir e procriar. Veio a emoção do medo, o medo da morte. Não sabíamos o que era morrer, éramos animais. Como não pensávamos, víamos alguém cair, era indiferente. De repente percebemos que ele apodrecia, que ele sumia. E veio a primeira interrogação: mas o que é isso? E passamos a ter medo que isso nos acontecesse, que uma fera nos devorasse, que uma outra tribo nos destruísse, que a febre, aquele calor nos extinguisse a carne. E logo depois desse medo que é atávico, ele é o irmão do pavor, ele é irmão do horror, é o medo que leva ao ódio, veio um outro sentimento, que foi o sentimento da ira, porque o organismo atira uma alta dose de uma substância violenta, adrenalina, e depois de cortisol. E nós recuamos para somente depois vir o amor. O amor é um sentimento jovem, ele ainda não tem 60.000 anos, enquanto que outros já têm mais de 100.000 anos, e alguns, que são os instintos básicos, são originais. Então, o Dr. Watson assevera que ainda não podemos amar, ou não temos condições fisiológicas, porque o sentimento do medo é psicológico. A ira é a reação física do sentimento. Então, temos a fisiologia da psicologia, e aí, se nós tivermos sempre a adrenalina e o cortisol, fazemos depressão, porque o organismo não suporta esses jogos. Daí o amor deve ser cultivado através de sentimentos infantis para alcançarmos o clímax do amor. Por isso Jesus ordenou, como traduz Haroldo, que nos amássemos. Divaldo, nós estamos só um minutinho e eu não quero acrescentar nada. Apenas, já que você colocou assim, que a gente apenas compartilhasse com os nossos queridos amigos em João, no capítulo 15, o reforço do nosso amado apóstolo. E ele fala, fazendo as palavras do Cristo, essas coisas ordeno a vós, que vos ameis uns aos outros. Se nós quisermos ser mais felizes, acho interessante a gente seguir o conselho do mestre. Ordenado. Né? Ordenado. É a primeira vez em que ele fala, ele sempre agia no imperativo, fazei, ide, buscai. Mas aí, além de colocar na voz imperativa, é uma ordem. É uma ordem. A gente gostaria de continuar com o Divaldo, muitos e muitos outros momentos, com café, com água, com suco, não importa. Mas a gente agradece de coração a você, Divaldo. Muito obrigado. Sou eu que agradece aos nossos caros telespectadores.
Um beijo no coração de todos e até o próximo café. E você assiste agora no programa Momento Espírita o quadro musical Mundo Maior, uma grande parceria entre o programa Momento Espírita e a TV Mundo Maior de Guarulhos. Amigo, mostre o seu sorriso, veja o sol a brilhar. Olhe que dia mais lindo, como é bom se amar. É alegria de estar vivo, de servir ao Criador e pensar que tudo isso é um pouco do que sou. Somos partes do infinito, que depende só de nós. Caminhar com o irmão maior. Porque amar é preciso. Hoje somos um cisco, porque amar é preciso. Hoje somos um cisco, amanhã será melhor. Perceba esse sol que está dentro de você. Ver em Jesus o farol que nos leva a crescer. Que é preciso viver sem pensar no temor. Não se pode da vida querer o que só existe no amor. Somos partes do infinito, que depende só de nós. Caminhar com o irmão maior. Porque amar é preciso. Hoje somos um cisco, porque amar é preciso. Hoje somos um cisco, amanhã será melhor. Amanhã será melhor. Essa letra ela chegou no momento certo para a gente, através de alguns amigos que escrevem, passam essa letra, que realmente é a essência do que o grupo quer passar, né? O amor, né? Que a gente sabe que a caminhada na terra é difícil, né? Então a gente sempre tenta passar através das nossas músicas o espiritismo, né? Os ensinamentos aí de Cristo, e a gente sempre passando a essência do amor, para tentar amenizar um pouco as provas do dia a dia, né? Para que cada pessoa consiga trazer na sua essência o amor. Então todas as nossas músicas sempre trazem essa palavra, né? Pra gente tentar sempre chegar no coração do próximo. É alegria de estar vivo, de ser... Encerramos aqui o nosso programa. Gratos pela tua atenção, que Deus o abençoe e o proteja, como também a toda a sua família. Conto com você para o nosso próximo programa.
Um grande beijo no seu coração. Ouça pela Rádio Nova Tupã, FM 100,3, todos os domingos, das 13 às 14 horas, o programa Momento Espírita, apresentado por uma equipe de colaboradores da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Tupã, com mensagens de paz, otimismo, esperança e amor. Programa Momento Espírita, todos os domingos, às 13 horas na Rádio Nova Tupã, FM 100,3. Você assistiu o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, a mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, Ferro e Aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazzo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DPR Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DPR Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461. Telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277.